A todos, em nome do meu orientador, professor João Paulo, cumprimento a banca presente e a todos que aqui estão. Meu nome é José Castro, irei defender meu trabalho de conclusão de curso intitulado Ensino Emergencial à Distância sob a ótica dos professores do curso de Licenciatura Plena em Música de Santarém, Pará. O trabalho teve como justificativa expor, discutir e ressaltar desafios enfrentados pelos docentes a partir da necessidade do ensino emergencial. Teve também como problemática quais os desafios enfrentados pelos docentes do curso de música da UEPA de Santarém, Pará, ao integrar seus conteúdos no ambiente online durante a pandemia do Covid-19. Teve como objetivo geral descrever quais são os desafios enfrentados pelos professores de licenciatura plena em música da UEPA em Santarém, Pará, ao integrar seus conteúdos com o ensino remoto emergencial. Como objetivos específicos, analisar as mudanças da aplicação dos conteúdos durante a pandemia, conforme a diversificação dos meios online. Investigar as medidas tomadas pela instituição UEPA quanto à continuação das aulas do curso e verificar as mudanças inseridas nas atividades da disciplina do curso por conta da Covid-19. Bom, capítulo 1 tem como referencial teórico alguns capítulos que embasam o estudo, iniciando com o desafio da educação na pandemia. Inclusive, Ródico 2020 elenca que a pandemia, a partir das mudanças que houve a partir da Covid-19, a educação sofreu por várias mudanças e assim se teve a necessidade de se reabrir metodologias e métodos e meios para essa educação, onde também Rambo elenca que como essa educação se posicionou a partir da Organização Mundial da Saúde com seus critérios e o MEC foi importante para dar continuação na educação. Seguindo da docência e pandemia, onde Paulo informa, e é muito ressaltado, que a formação do docente, a graduação do docente, todo o aspecto e os meios que ele engloba para levar a educação durante a pandemia são importantes, assim como Vale Marcon ressalta que isso também sistematiza um pouco a educação no momento atual. Ponto 3, era digital no contexto educacional, influências na cultura escolar e no ensino superior. Nesse tópico, a gente vai estar fazendo a junção do que já se havia como influências digitais, né, na cultura escolar, e aí a gente pode lembrar da internet e dos meios, né, dispositivos digitais como celular e computador, juntamente com esse aceleramento que houve por conta da Covid-19, e aí Rosa até elenca que tudo isso transforma a influência escolar que a gente tinha numa cybercultura por conta desse aceleramento e do uso massivo dessas informações, assim como Segatti afirma, né, que isso tudo também traz mudanças nos hábitos dessas informações e de como isso é repassado para o aluno. Ponto 4, desafios, benefícios e desvantagens do ensino remoto emergencial. Nisso, é bem interessante enfatizar que o primeiro desafio e um dos principais que ele elenca são exatamente essas mudanças de hábito, a interação do aluno, a compreensão e como os meios que o professor vai utilizar abraçam todas essas mudanças. E como benefício, Kirchner, 2020, nos afirma que isso acabou, de certa forma, por trazer a conexão, uma relação melhor entre a instituição, o aluno e a família, pelo fato, né, de a família estar mais presente na hora da aula por ser em casa e no ambiente familiar. E partindo para o ponto 5, não deixando de ser importante, o EPA Música, medidas e orientações adotadas em tempos de pandemia. Nesse quesito, neste ponto foi interessante para a pesquisa, pois buscou-se tratar e buscar notas, afirmações, protocolos que a UEPA, né, como instituição, orientou e tomou, né, a partir do momento da pandemia. E aí Barros elenca que a música ela teve grande dificuldade sem essas orientações e se não tivesse essas medidas, porque essa mudança de ambientes práticos presenciais que a música necessita, para o online precisa que uma instituição ampare e oriente seus docentes. Assim como o BAT 2017 ressalta também que não se pode apenas colocar plataformas digitais ou meios e atividades por esses dispositivos jogados ao lento sem ter uma organização sistemática. No meu capítulo 2, referencial metodológico, eu tenho inicialmente a caracterização da pesquisa, onde inicialmente se teve mais um aprofundamento por parte do bibliográfico, né, tendo um estudo dos outros assuntos, artigos, dissertações, revistas e análises que tratassem sobre assuntos relacionados ao qual a pesquisa se interessava. E nisso Gil até elenca que
O estudo bibliográfico é exatamente para isso, para relacionar e buscar estudos, revistas, análises que já tragam relações e discussões para o tema que vai ser pesquisado. Assim como teve por interesse, né, a escolha da pesquisa como pesquisa de campo para obter informações, no qual, segundo Marcondes e Lakatos, afirmam que a pesquisa de campo é interessantíssima, importantíssima para você obter respostas daquela problemática que você obtém. E nesse sentido, nós temos o instrumento de coleta de dados, que foi a partir de um questionário online, né, criado numa plataforma do Google, depois disponibilizado por link para os professores do curso, para 7 professores do curso, onde 6 responderam. Esse questionário foi online, tendo perguntas abertas, e essa análise de dados foi de forma qualitativa dessas perguntas. E aqui eu inicio o capítulo 3, análise de dados. Nesse gráfico nós temos a primeira pergunta do questionário, onde situa qual dispositivo, plataforma digital que você usa para integrar seus conteúdos com o ambiente online de aprendizado. Nesse gráfico é interessante elencarmos que 50% desses docentes responderam que usam o Google Classroom, assim como 25% o Google Meet e 25% o Google Documento. É interessante frisar que SANS 2020 relata que a pandemia trouxe exatamente isso, essa mudança, né, essa necessidade, aliás, da mudança, onde você tem atividades que eram feitas no presencial para agora para o meio online. E no próximo gráfico da mesma pergunta, nós temos os dispositivos, onde aqui os professores puderam responder quais dispositivos eles utilizam para manusear as plataformas. Aqui 50% responderam o computador e 50% não responderam. Passando para a segunda pergunta, tendo base aos critérios de escolha de conteúdo. Como geralmente você faz para disponibilizar de melhor forma seus conteúdos nas plataformas digitais? Aqui nós vemos, mais uma vez, as plataformas da Google sendo enfatizadas, onde tem 50% de aplicativos do Google sendo utilizados, 25% tendo PDF, links e vídeos, 12% tendo WhatsApp e os outros 13% em outros meios para ser disponibilizado. Ou seja, nessa situação o Lima até elenca dizendo que a pandemia trouxe essa diversificação de meios e métodos a qual se disponibiliza os conteúdos e a interação que o professor faz para com o aluno. Aqui elenca as próximas perguntas do questionário, onde na terceira se questiona quais as mudanças em sua prática na docência ao integrar os conteúdos propostos para uma plataforma digital. E aí nós temos relatos muito interessantes dos docentes que foram questionados, onde o entrevistado até relata que a principal mudança foi ter exatamente todas aquelas atividades que eram acostumadas a ser feitas e a ser confeccionadas e produzidas no presencial para o ambiente online. Então, tem também a questão das mudanças onde você tem uma interação diferente do aluno, que é por forma de meios e plataformas digitais. A quarta pergunta é como ocorre o envolvimento e interação dos alunos durante a aprendizagem no ensino emergencial em suas aulas. Interessante essa pergunta porque nós pude observar que os professores têm visões um pouco diferentes. Por exemplo, teve entrevistado lá que disse que não vê a interação ser muito significativa pelo fato do momento da pandemia, isso tudo agravar na interação do aluno. E outros professores, entrevistado B, já cita que vê com bons olhos, pois apesar de tudo isso, ele consegue ver um retorno desse aluno. Na quinta pergunta, quais são os desafios enfrentados ao adaptar suas atividades para o ambiente online? E aí é uma pergunta já bem direta aos docentes, sendo bem específica para saber qual foi de cada docente o seu desafio. E aí aqui eu elenco um discurso de um dos docentes, né, entrevistado F, que diz que é difícil, um desafio para ele ter que gravar aulas, ter aulas online, ao vivo, e ver depois que a sua imagem, né, ser produzida em celulares, de certa forma aquela pessoa não se sente confortável. Ou seja, é um desafio também que o docente presencia diariamente com as suas aulas, assim como o fato de ter um trabalho em dobro. O professor, nos seus relatos lá, citam que muitas das vezes tem suas aulas ao vivo, tem que gravar aulas, tem que disponibilizar conteúdos e alimentar aquela sala virtual. E como sexta e última pergunta, tendo em vista as dificuldades enfrentadas em tempo de pandemia, qual ponto você ressalta como o maior desafio enfrentado ao pôr seus métodos nas novas formas de ensino online? E aqui os professores até reforçam
reforçam as mudanças que teve lá na terceira pergunta, que é exatamente o maior desafio, essas mudanças, onde o professor não esperava, apesar de ter essa influência, mas ele não esperava ter todo esse aceleramento de uma hora para outra e mudar suas atividades que já estavam planejadas para acontecer em presencial para o ambiente online. Fechando esse capítulo, nós vamos para as minhas considerações finais, onde elenco 4 pontos importantes que devem ser discutidos. O primeiro é estudar e discutir o ensino remoto emergencial. Nessa situação, vale abranger, que eu pude perceber, que estudar e discutir o ensino emergencial remoto, e não precisa ser apenas no momento da pandemia. É um período muito curto, ainda se vai fazer um ano disso, mas apesar disso, são tantas coisas que precisam ser estudadas, ser compreendidas por parte de todas essas preocupações e responsabilidades que os docentes têm nesse momento de pandemia. Outro ponto é a compreensão das mudanças dos meios online, dos meios onde se aplica as atividades, ou seja, como esse professor será compreendeu para depois repassar para esse aluno. Então eu percebi que o professor hoje ele é muito mais cauteloso, ele é muito mais reflexivo nas respostas dos docentes. É perceptível que o aluno, os professores conseguem perceber, ter uma cautela maior por conta do que? Acessibilidade à internet, o dispositivo que esse aluno pode ter para fazer a sua atividade, até mesmo o retorno, porque nem sempre é de igual de aluno para aluno. E aí vem o próximo ponto, que é analisar as mudanças de hábito. E aí vem um ponto importante ressaltado lá no embasamento teórico e na análise de dados, que é exatamente ter essa consciência de que hoje o aluno ele estuda no seu ambiente familiar, no seu quarto, mas apesar disso ele está disponível, passivo a ter muitas distrações. Então o professor ele precisa analisar, precisa melhor compreender, estudar, para aí sim integrar seus conteúdos no ambiente. E por último, a busca de conhecimento, pois, como citado na minha pesquisa, é exatamente compreender quais são esses desafios. E aí se elencou qual foram as medidas que a instituição, o EPA, teve quanto a esse posicionamento. E apesar de que a UEPA ter alguns posicionamentos, mas nem sempre 100%, foi perceptível que os professores, os docentes no seu individual, tiveram a preocupação. Ou seja, se conclui mais uma vez que o docente, a pessoa que está se formando, ou até mesmo quem já é formado, precisa ter uma preocupação com a busca de conhecimento e se manter informado. Haja vista que já foi até explanado, essas influências da área digital já eram expostas no dia a dia. Passando aqui são algumas das minhas referências, a qual eu utilizei no trabalho. E no mais, muito obrigado.